e ser abençoado. Vamos agora para a palavra do nosso Deus? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu quero compartilhar com você, eu tenho falado, já falei algumas vezes, sobre um texto do profeta Isaías, que eu quero falar novamente nessa noite com você, sobre aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para você. Nós ouvimos muito lá em Brasília, isso me fortaleceu muito, através do Bispo Rodovalho. O Bispo Rodovalho falou sobre propósito, o Bispo Rodovalho falou sobre um lugar e sobre posição. Propósito, o lugar do propósito e a posição. Propósito é o que Deus tem para nós. É o que Deus tem para nós desde antes de nós nascermos. Já no ventre da nossa mãe, Deus, Ele determinou para nós um propósito. Qual era o motivo da gente vir aqui? E a gente só vai conhecer o nosso propósito se nós tivermos um relacionamento com Deus, se nós tivermos tempo de leitura da Bíblia, se nós estivermos ativamente na igreja. Propósito, fala comigo, propósito. Fala assim, propósito é o motivo pelo qual eu nasci. Então nós vamos conhecer qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Segunda coisa, lugar. Aonde nós vamos conhecer o propósito de Deus? Fala assim comigo, na igreja. Fala de novo, na igreja. Fala de novo, fala na igreja. A igreja é o lugar onde nós aprendemos o propósito de Deus. Por que é que eu nasci? O que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? É aqui na igreja. É aqui que Deus nos abençoa. É aqui que Deus muda a nossa história. É aqui que Deus alarga tudo na nossa vida, amplia a nossa visão. É na igreja. É na igreja. A posição é que nós devemos nos posicionar em relação a desejar isso, a abrir mão de tudo aquilo que o mundo nos oferece, porque o mundo compete com Deus, o mundo compete com as coisas de Deus, o mundo tenta nos atrair para longe da presença de Deus, e se nós aceitarmos a atração do mundo na nossa vida, aquilo que o mundo nos oferece, nós vamos nos distanciando de Deus. Por isso a Bíblia diz, não ameis o mundo. Não devemos amar o mundo, porque tudo que há no mundo, tudo que o mundo nos oferece, é totalmente o oposto daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero dizer nessa noite para você, que nós vamos crescer, você vai crescer, nós vamos crescer como igreja, você vai crescer, porque o propósito de Deus para nós é que nós cresçamos, e cresçamos em todas as áreas da nossa vida. Essa palavra profética do ano de 2023, o ano dos lugares altos, é porque Deus quer nos levar para um lugar mais alto. Deus quer que o seu casamento seja muito melhor. Deus quer que a sua vida financeira prospere muito mais. Deus quer que você emocionalmente seja uma pessoa muito mais equilibrada, muito mais feliz. Deus quer que você relacione com mais e mais pessoas, que tenha facilidade de relacionar com as pessoas. Deus quer usar você para ser bênção na vida de outras pessoas. Vamos começar então lá em Isaías 54. Isaías 54, versículo 2. Eu quero que você veja comigo essa passagem. Quem achou aí diz amém. Está colocado ali também no telão. O versículo 2 diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O Senhor está falando para nós aqui, para você, para mim, está falando de estrutura. Alarga o espaço da tua tenda. Ele está falando de você avançar, alargar o todo da tua habitação, firmar novas estacas. Ele está falando de expansão, ele está falando de crescimento.
Ele quer liberar e derramar bênçãos maravilhosas na tua vida, mas você precisa se preparar para isso. E para alargar, para crescer, nós precisamos vencer limites. Limites no pensamento, porque muitas vezes nós achamos que não somos merecedores de, por exemplo, prosperar financeiramente, além de ter a sua casa, uma casa para você morar, para você viver, de ter negócio próprio, de ser um milionário, de ser uma pessoa que tem muito recurso, de ter uma vida abençoada financeiramente. Muitas vezes nós achamos que não somos merecedores, que não somos dignos disso, mas Ele está dizendo: alarga o espaço da tua tenda. Ele quer que você creia, Ele quer que você acredite que você pode. E para alargar nós precisamos então romper limites. Fala comigo, romper limites. Talvez desde pequeno você foi criado numa família pobre, como eu, como a maioria de nós, com pouco recurso, com limitação, com dificuldade, e a gente acha então que a gente não pode ter muito, que a gente não pode ganhar muito, que a gente não pode ter aumento na nossa vida, que a gente não pode prosperar. Não pode prosperar muito, pode só ir pagando as contas, viver aquela vidinha. Mas a palavra de Deus está dizendo: alarga o espaço da tua tenda. Alarga o espaço da tua tenda. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E aí o versículo seguinte, eu quero que você veja comigo, o 3, ele diz assim: por quê? Por que que Deus está mandando você alargar o espaço da tua tenda? Porque Ele quer derramar bênção na tua vida. Aí ele diz: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Fala comigo assim: transbordarás. Querido, o transbordar é quando você tem abundância. Você não tem só aquilo que te basta, você tem muito mais. Este copinho aqui, ó, ele vem com a medida de água até aqui, e aí eles lacram ele. Mas depois de aberto aqui, ó, se eu pegar uma torneira e abrir sobre ele, e deixar ele debaixo da torneira, e não tirar, e não fechar a torneira vai encher o copinho rapidamente, porque ele é pequeno. E depois que encher, o que vai acontecer? Se a torneira continua aberta, o que vai acontecer? Vai começar a derramar, cai aqui e vai transbordando para os lados. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer transbordar prosperidade na tua vida. Ele está dizendo: transbordarás para a direita. Fala, põe assim, direita, mão direita. Fala assim: vou transbordar para a direita e transbordarás para a esquerda. Então fala assim: direita, esquerda, direita. Cuidado para não acertar o rosto do seu irmão, hein? Se tiver um irmão do seu lado, cuidado. Direita, esquerda. Você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Fala assim: eu vou transbordar para a direita e eu vou transbordar para a esquerda. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Aplauda ao Senhor por isso, querido. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus quer fazer na tua vida. É isso que a palavra profética está dizendo que Deus vai fazer. Ele diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, alonga as tuas cordas, firma as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e transbordarás para a esquerda. Aí ele fala assim: a tua posteridade, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, possuirá as nações. Que coisa, hein? Vai transpor os limites da nossa nação para outras nações. Vai poder viajar para outras nações, conhecer outras terras, outros povos, viajar a lazer, viajar a negócio, viajar como missionário levando a palavra de Deus para outra nação. É isso que ele está dizendo: a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. As cidades
assoladas, as cidades que o inimigo castigou, que o mal esteve ali castigando, levando as pessoas a fazerem coisas erradas. Queridos, a Bíblia diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. E eu quero dizer para você, o céu, quando fala do céu, fala do mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é composto de anjos e demônios. Deus está por cima de tudo. Deus é o Senhor de tudo. Mas no mundo espiritual tem anjos e tem demônios. Muitas cidades, muitas famílias estão debaixo da influência de demônios. E ali acontece muitos homicídios, ali acontece, muitas pessoas são levadas para as drogas, ali acontece uma influência maligna que vai levando as pessoas para o caminho mau. Mas aonde tem a bênção, as pessoas vão crescendo, e ali, os mais jovens, eles vão sendo abençoados. A prosperidade, a saúde, a alegria. Aonde a influência é maligna, tem enfermidade, tem doença, tem acidente, tem morte, tem problema o tempo todo. Mas aonde tem a bênção, tem saúde, tem alegria, tem paz, tem prosperidade. A bênção de Deus faz toda a diferença. Agora entenda uma coisa, querido. Entenda uma coisa. A bênção ou a maldição, ela é resultado da escolha das pessoas. A Bíblia fala isso no livro de Deuteronômio. A bênção ou a maldição é resultado da escolha das pessoas. Teve um filho, um sobrinho de Abraão, que quando Deus chamou Abraão, ele foi junto com Abraão. E Abraão recebeu o chamado de Deus e recebeu promessas de bênçãos da parte de Deus. E esse sobrinho foi junto. Ele se chamava Ló. E aí, Abraão prosperou e Ló prosperou também. Por quê? Porque Ló estava no ambiente da bênção, porque ele estava convivendo com Abraão, seu tio. E Abraão era um homem que tinha a bênção de Deus. Por isso que é importante a gente estar na igreja, porque a bênção de Deus está na igreja, amém, amado? Mas Ló, porque ele prosperou, e a terra ali ficou pequena, os pastores que cuidavam do gado, do rebanho de Ló, começaram a brigar com os pastores do rebanho de Abraão. E ali começou a gerar uma contenda. E Ló, ao invés de ir lá conversar com o seu tio, resolver a questão, chamar os pastores, tanto de um lado e do outro, e falar, meu tio, vamos resolver isso. Não, ele não fez isso. Ele preferiu apartar-se de Abraão, o seu tio, que tinha a bênção. E querido, ele escolheu tão mal, porque ele olhou, ele fez uma escolha baseada no natural. Ele foi para uma região onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Ele foi morar num lugar onde o céu era um céu que não era bênção. Era uma cidade de homens pecadores. E ali ele recebeu a influência daqueles homens. E ele tentava pregar para aqueles homens. Mas aqueles homens eram maus. O coração daqueles homens não estavam endurecidos. E eles não queriam nada com Deus. E ele foi para aquele lugar. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Passou um tempo, um anjo de Deus veio e destruiu aquelas duas cidades com fogo e enxofre. Aquelas cidades se tornaram cidades que receberam o castigo de Deus, o juízo dos céus, e aquelas cidades foram destruídas. Deus, pela misericórdia, porque Abraão intercedia pelo seu sobrinho, Deus tirou Ló daquela cidade. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam saindo, a mulher de Ló olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. Ela não entrou no novo de Deus. Aquela cidade má, a influência daquela cidade contaminou o coração daquela mulher. Mesmo Deus dando a ela a oportunidade de sair, ela amava aquela cidade. Ela passou a amar aquela cidade. Ela olhou para trás porque ela estava com um sentimento de perda, de deixar aquela cidade para trás. Por isso ela se transformou em uma estátua de sal. Misericórdia, querido. Irmão, não viva a sua vida olhando para trás.
Não viva a sua vida olhando para o passado. O passado passou. Nada mais você pode fazer em relação ao seu passado. Se foi bom, glória a Deus. Se foi ruim, não tem jeito de você mexer em mais nada no que passou. Nós temos que viver o presente olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para Deus, para o propósito de Deus, sabendo que Deus tem o melhor para nós, e sabemos que se hoje nós não alcançamos ainda o que a gente gostaria de ter alcançado, se permanecermos em Deus, nós alcançaremos. Porque Deus é poderoso para abençoar-nos, para que possamos alcançar todos os sonhos que fazem parte do propósito dele para as nossas vidas. E o propósito de Deus para nós é bom. Deus é bom, e os planos que Ele estabeleceu para nós desde o nosso nascimento são planos de bênção e de paz, para nos dar um futuro e uma viva esperança. Diga um glória a Deus, querido. Eu acho que merece até um aplauso para o Senhor. Deus, desde Adão, Ele tem abençoado a humanidade para crescer. Desde Adão, Deus tem feito aliança com o homem, para que o homem cresça. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus abençoou o homem, para que ele fosse fecundo, crescesse e multiplicasse. Coloca para nós Gênesis 1, 28. Essa bênção de Gênesis 1, 28, foi a bênção de Deus para Adão e Eva. Olha lá, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Então Deus, desde o início, desde Adão, abençoou o homem para quê? Crescer e multiplicar. Fala comigo assim: crescer e multiplicar. Adão falhou. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão foi expulso do paraíso, perdeu a bênção. Aí Deus chamou um outro homem. Deus trouxe o dilúvio, mas Deus usou um homem para trazer o dilúvio e se salvar, e salvar a sua família, e salvar um casal de cada animal, até então. E aí depois do dilúvio, Deus abençoa Noé, e Deus faz aliança com Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 1, coloca para mim aí, por favor, Carlos. Gênesis 9, verso 1, olha para você ver. Então Adão falhou, Deus chama quem? Noé. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma bênção de Adão foi dada para Noé. Olha o verso 2, próximo. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Quando ele fala aí que tudo que se move no céu e tudo sobre a terra, ele está dizendo que Deus colocou o homem num patamar superior às criaturas e à criação de Deus. E toda a criação de Deus, tudo que Deus criou, é para o homem usufruir disso aqui na terra e viver uma vida de plenitude. Deus quer que você usufrua do melhor desta terra. Posso ouvir o seu amém? Então dê um amém bem forte, diga amém. O melhor dessa terra é para quem? Para os filhos de Deus. Aí Noé, ele teve um episódio lá que ele acabou amaldiçoando um dos seus filhos, mas um filho dele, chamado Sem, foi gerando filhos e filhas. Você sabia que quando Abraão tinha 58 anos, até a idade de Abraão de 58 anos, Noé ainda vivia. E Abraão, ele é a 8ª geração depois de Noé. Então Noé teve seus filhos, Abraão vem da descendência de Sem. 3 filhos teve Noé, Sem, Cão e Jafé. Abraão vem da linha genética de Sem. Aí Sem teve um filho, o filho de Sem teve outro filho que foi o neto de Noé. Não, o neto de Sem, depois o bisneto, e aí depois vem o tataraneto, tataraneto, 4 gerações depois, e aí nasce quem? Abrão, filho de quem? De Naor, de Terá. Aí veja bem, 8ª geração depois de
de Noé. Gênesis capítulo 12, coloca para mim aí, versículo 1, Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, esse aqui é a 8ª geração depois de Noé. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Próximo versículo. De ti farei o quê? Uma pequena nação? Grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus nunca desistiu do propósito dele, queridos. Adão falhou, Deus levantou Noé. Noé falhou, Deus levanta quem? Abrão. Depois, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão significa pai exaltado, significa aquele que tem orgulho. Quando muda para Abraão, Abraão significa pai de multidões. Deus trabalhou o caráter de Abraão, Deus mudou a história dele, Deus deu um filho, né? Abraão foi chamado Abrão com 75 anos de idade, ele teve um filho com 100 anos de idade, depois ele teve outros filhos, mas o filho da promessa dele foi Isaque. Aí Deus deu a mesma promessa de Abraão para Isaque, depois deu a mesma promessa de Isaque para Jacó. Jacó teve quantos filhos? 12 filhos, e aí os 12 filhos de Jacó, juntamente com Jacó, desceram para o Egito, lá ficaram 430 anos, Deus tira eles daquela terra, leva para uma terra que mana leite e mel, uma terra chamada Canaã, e ali Deus abençoa a nação de Israel, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, para que essa nação se multiplicasse muito. Ainda no Egito, essa nação se multiplicou muito. Veja comigo Êxodo, capítulo 1, vou ler aqui qual que é o versículo para o Carlos colocar aí no telão para vocês. Capítulo 1 de Êxodo, Êxodo 1, versículo 6, 1:6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, todos os filhos de Jacó morreram no Egito. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A terra do Egito, os filhos de Israel nasciam, filho o tempo todo, e eles se multiplicaram e cresceram, para cumprir a promessa de Deus, que Deus tinha dado para eles. E aí, olha o versículo de Gênesis 12, 37, quando Deus tira eles da escravidão do Egito, no capítulo 12, no versículo 37, diz que partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Gênesis 12, Êxodo 12, 37, coloca aí para mim. Êxodo 12, 37, é esse versículo que eu acabei de ler. Achou? 600.000 homens, só homens. Olha o tanto que eles multiplicaram. Quando eles desceram para o Egito, eles eram 70 pessoas. 70, em 430 anos, eles se multiplicaram. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Aqui eles já estavam sendo tirados por Moisés, do Egito. Cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Os historiadores dizem, a Bíblia não diz, mas acrescentando mulheres e crianças, eram mais de 2 milhões de pessoas que Deus tirou do Egito. Depois de 430 anos, a geração de Abraão se tornou uma multidão de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. Merece um glória a Deus? Não merece não? Então, o que Deus sempre quis para o seu povo? Que o seu povo crescesse. A nação de Israel falhou. Eu tenho mandado mensagens sobre o livro de Isaías, versículos que eu tenho passado diariamente
sobre os livros de Isaías no Telegram, eu passo nos grupos de WhatsApp. Quem recebe? Quem recebe as mensagens que eu passo? Você vê ali o profeta profetizando contra Judá e contra Israel. O profeta Isaías profetizou que a Assíria iria destruir Israel e levar os cativos, e assim aconteceu. Por quê? Porque a nação de Israel falhou com Deus. Deixaram de adorar a Deus, fizeram ídolos, foram adorar os ídolos dos povos, que corresponde hoje ao mundo. Aí Deus desistiu? Não. O que Deus fez? Como Israel falhou como nação, isso já estava no plano de Deus. Deus, na presciência dele, Deus sabe todas as coisas. Deus deixou a história acontecer sem interferir na história. Deus nunca interferiu na história, Ele deixou a história acontecer. Mas Deus já tinha um plano. Se Israel falhar, eu vou mandar meu filho. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos veio Jesus. E Jesus estabeleceu a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. E queridos, se nós estivermos ligados em Jesus, nós não vamos falhar. E a bênção de Isaías 54, a bênção para o alargar da nossa tenda, a bênção para o crescimento na nossa vida, ela permanece de pé, porque Deus não muda. Deus, o desejo do coração de Deus é que o povo dele prospere. Deus deseja que você prospere, mas você precisa desejar também. Por isso que você precisa permanecer no lugar da bênção que é a igreja. Você precisa ter uma aliança. Tem muita gente hoje, especialmente depois da pandemia, muita gente agora fica em casa querendo assistir somente o culto online. Tudo bem se for um dia que realmente não der, porque a gente transmite todos os cultos, mas nós estamos transmitindo para alcançar pessoas que não são crentes ainda. Para quem já é crente, querido, nós vamos manter o hábito de vir à igreja, de estar aqui, porque nada substitui a gente estar na igreja. E sabe, é aqui o lugar da nossa bênção. É aqui o lugar onde nós vamos desenvolver o propósito de Deus. É aqui o lugar onde Deus muda a nossa história. E a sua história, Deus já mudou muita coisa, mas não mudou tudo ainda. A obra de Deus não está completa, nem na minha vida, nem na sua vida. Deus está trabalhando em nós. Deus não faz as coisas da noite para o dia. Deus vai trabalhando na nossa vida. Muitas vezes Ele permite tribulação na nossa vida. Ele permite situações adversas na nossa vida. Sabe para quê? Para o nosso crescimento. Para a gente sair da zona de conforto. Às vezes você está muito cômodo, muito acomodado, muito tranquilo. Isso aconteceu com a igreja primitiva. A igreja de Atos dos Apóstolos, Deus falou para eles irem e pregar o evangelho até os confins da terra, mas em Jerusalém estava tão gostoso, estava tão bom, que eles ficaram ali, eles não queriam sair, ninguém queria sair. O que Deus fez? Como eles estavam na zona de conforto, estava todo mundo acomodado, Deus mandou tribulação. O rei Herodes começou a prender crente, começou a matar crente, matou Tiago, prendeu Pedro. A coisa começou a esquentar, a chapa começou a esquentar em Jerusalém. Aí eles começaram a ter que sair para outros lugares. Aí foram pregar em Samaria, aí foram pregar em outras nações. Sabe, querido, às vezes Deus manda tribulação na nossa vida para que nós possamos crescer. Às vezes a gente está acomodado. Precisamos orar. Ah, mas está tão gostoso. Não, está tudo bem, para que eu vou orar? Tem gente que pensa que oração é só para a hora que tem problema. E aí, porque pensa assim, os problemas vêm para você orar. Mas se você orar sem ter problema, talvez você vai evitar que o problema chegue. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você esperar ter problema para orar, na hora que ficar doente eu vou orar, Deus cura, Deus, por favor. Hora que bate o carro, hora que perde emprego, aí eu vou fazer uma campanha de oração agora. Agora eu vou fazer uma campanha de terça-feira. 7 semanas. Por quê? Porque perdeu o emprego, porque aconteceu um problema. Irmão, não precisa esperar acontecer nenhum problema, nenhuma tribulação. Você precisa se antecipar. Eu quero crescer, eu quero alargar minha tenda, eu quero romper os meus limites, eu quero ir além, eu quero viver
tudo que Deus determinou para a minha vida. Eu quero ter uma vida de prosperidade, eu quero crescer financeiramente, por isso eu vou ser fiel no meu dízimo, e por isso eu vou esticar a minha fé para ser um ofertante na casa de Deus. O bispo Robson Rodovalho falou uma palavra muito interessante lá em Brasília. Ele falou que quando a gente só trabalha de... Como é que foi bem a palavra? Me lembra aqui bem. Trabalha pelo salário, a gente só vive pagando as nossas contas. Se nós queremos crescer e prosperar, nós precisamos acreditar que nós podemos ter o nosso negócio próprio. E nós vimos lá em Brasília testemunhos de vários irmãos jovens, rapazes, jovens, recém-casados, que estão comprando faculdades, estão sendo dono de faculdades, estão tendo grandes negócios, desenvolvendo grandes negócios, faturando milhões ao longo do ano, mas que alguns anos atrás, para dar uma oferta de R$300, era uma loucura para essas pessoas. Mas hoje, estavam lá na celebração, dando oferta de 100 mil, dando oferta de 70 mil, dando oferta de 50 mil. Por quê? Porque eles começaram dando pouco e colocando os sonhos dele. Eu quero isso, eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo. Os irmãos que estavam aqui, viram, né? Todo mundo viu no sábado de manhã, ontem de manhã, esses testemunhos. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos acomodados aonde a gente está. Nós vamos nos preparar para crescer. Se você quer crescer, você vai ter que alargar suas estruturas, firmar novas estacas, aprender a dar novos pulos. Dizem que o gato, todo jeito que você jogar ele no chão, ele cai com as patas no chão, ele não cai de costa, né? Ele dá um jeito de se virar e cair. Dizem que cachorro velho não aprende truque novo, né? Mas com Deus a gente aprende. Quantos querem crescer? Quantos querem expandir? Quantos querem alargar? Quantos querem usufruir dessa bênção do crescimento e da multiplicação? Você quer, querido? Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Fique em pé aí onde você está. Quero chamar a nossa equipe de louvor. Quero que você feche os seus olhos. Crescer no ministério. Abraçar o chamado de Deus sem medo. O propósito de Deus para a sua vida. Querido, determina para esse segundo semestre, nós estamos no início do segundo semestre, hoje são 15, 16, hoje é 16 de julho, julho é o primeiro mês do segundo semestre, então nós estamos no início do segundo semestre deste ano. Querido, estabeleça o que você quer alcançar até dezembro, faça um projeto de sonhos para daqui até dezembro, depois para os próximos 3 anos, os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, daqui 10 anos, aonde você quer estar? Você quer estar ganhando o mesmo tanto que você está ganhando hoje? Daqui 10 anos, você quer ter as mesmas coisas que você tem hoje? Ou você quer estar em outro patamar? Daqui 10 anos, você quer, de repente, seu ministério, você seja um pastor de uma igreja? Sabe, você tem que projetar onde você quer estar, mas você tem que trabalhar para chegar lá. Você tem que buscar a bênção de Deus. Você tem que permanecer no lugar da bênção, que é na casa de Deus, buscando em todas as oportunidades, sabe, procurando se esticar sempre, sair da zona de conforto, nunca aceitar estar na zona de conforto, não aceite a mesmice na sua vida, sempre dizendo para Deus, sempre em oração, lendo a palavra, participando dos cultos, participando de uma célula, evangelizando, orando, buscando a Deus, trabalhando, estudando, aprendendo coisas novas, para você alcançar o lugar que Deus tem para você. De olhos fechados, põe a mão no seu coração, agradeça a Deus pela palavra, fala assim: Deus, o Senhor está dizendo que o Senhor vai alargar, que o Senhor quer que eu alargue o espaço da minha tenda, porque o Senhor vai transbordar as tuas bênçãos. Eis-me aqui, Senhor, eu quero alargar o espaço da minha tenda. Senhor, me ajuda, me inspira, me dá graça para isso, Senhor. Senhor, eu quero romper os meus limites, eu quero romper as minhas crenças, os meus pensamentos, eu quero ir além. Obrigado pela tua palavra, Senhor.
Que a tua palavra, Senhor, que ela se torne, Senhor, real na minha vida, na minha casa, Senhor, no meu casamento, nos meus negócios. Senhor, me leva para um lugar mais alto, me leva para uma rocha mais alta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos querem isso? Quantos querem ir para o lugar mais alto? Eu quero ungir você. Quero que a nossa equipe que está aí,